Segurança Pública do Estado de São Paulo, ao corroborar com a versão dos 2 PMs que estão presos. Eles afirmaram que houve uma troca de tiros e o suspeito morreu na sequência, mas analisando as câmeras de segurança, a verdade foi esclarecida, como relata o Coronel Macera, da Polícia Militar. Nós visualizamos pelas câmeras que 2 policiais que atiraram no Igor o fizeram já com o homem rendido. E por conta disso, a providência adotada imediatamente foi a prisão em flagrante dos policiais militares. Lamentamos muito isso, embora ali estivesse bem configurado o crime de tráfico, a ação dos policiais aí foi uma ação não legítima, uma ação ilegal. A polícia também fez esclarecimentos sobre os atos de vandalismo que aconteceram depois. Um policial militar ficou ferido nessas ações. Uma outra pessoa suspeita foi presa depois de ser encontrada jogando pedras em um carro. E um suspeito também morreu depois de entrar em confronto com a polícia. De acordo com a Polícia Militar de São Paulo, essa operação foi feita com cautela para que não houvesse maiores danos colaterais e mais mortes no local, como relata também o Coronel Macera. No primeiro momento, a ocorrência que parece ter motivado depois os protestos e, no segundo momento, os protestos em si, que na verdade não foram protestos, foram ações criminosas que a polícia teve que atuar com bastante técnica para evitar que trasse e tomasse uma proporção ainda maior. Essa situação da favela de Paraisópolis, Ronald e Zaidan, a gente pode retornar a qualquer momento caso algo novo aconteça na região. Valeu, Luiz. Tudo começa com uma ação ilegal da polícia, reconhecida pelo próprio comando da polícia, Zaidan. Exato, um conjunto de situações criminosas, desde tráfico, posse de fuzis, posse ilegal de fuzis, ataques que configuram terrorismo, contra pessoas que nada têm a ver com a história, e um crime do Estado com uma execução de alguém que estava sob custódia. É um conjunto de crimes e um retrato do colapso no Brasil da segurança pública. Zaidan, Manuel, um abraço para os amigos. A gente vai se reencontrar aqui no Acontece só daqui 3 semanas, no dia 4 de agosto. Vou estar em outro horário aqui, tocando as coisas internamente na Rádio Bandeirantes, tá bom? Saudade dos amigos, a gente vai se falando. Ô, Ronald, ótimo trabalho aí nesse período. Até a próxima. Um abraço. Valeu, grande abraço. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17h02 está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes. Hoje até às 19h30. Muita informação, opinião e debate. E a sua participação importante e fundamental. Qual a sua expectativa para o duelo da Ponte de amanhã contra o São Bernardo?
Existe algum favorito? Opine. 97102-1493. 97102-1493. E qual a sua expectativa para o duelo do Guarani de domingo às 4:30 no Brinco de Ouro contra o Ituano? Existe algum favorito? Opine. 97102-1493. 97102-1493. Participe com mensagem de áudio, mensagem de texto, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte Preta. Em busca da terceira vitória consecutiva na Série C, Ponte Preta enfrenta o São Bernardo amanhã, às 5h no 1º de maio. Para reassumir a liderança, Macaca precisa vencer o Brno e torcer por um tropeço do líder Caxias. Com Gé suspenso, a tendência é que Alberto Valentim volte ao esquema com 3 zagueiros. No 1º de maio, Macaca busca encerrar jejum de 8 anos. Última vitória da Macaca contra o São Bernardo foi em 2017 pelo Campeonato Paulista. Brigatti confirma negociação avançada por Kevin, lateral esquerdo do Paysandu, e diz que Ponte trará outros reforços durante a janela de transferências. Coordenador de futebol da Ponte falou com a Rádio Bandeirantes ontem no período da tarde e disse que a Ponte não corre o risco de perder jogadores do elenco na janela, que abriu ontem e vai se fechar no dia 2 de setembro. Destaque no portal carlosbatista.com.br. As dúvidas de Alberto Valentim para enfrentar o São Bernardo. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Em confronto direto por uma vaga no G8 da Série C, Guarani e Ituano se enfrentam neste domingo às 4:30 no Brinco de Ouro. Para entrar no grupo de classificação, Bugre precisa vencer e torcer por tropeço de um desses 4 times: Náutico, CSA, São Bernardo ou Floresta. Sem nenhum desfalque por suspensão, Marcelo Fernandes estuda levar a campo uma equipe mais ofensiva. Tendência é que o treinador escale Mirandinha no lugar de Alisson. Elenco alviverde finaliza a preparação neste sábado no Brinco de Ouro. Após apresentar Renan Castro, diretoria alviverde deve trazer somente mais um reforço nessa janela de transferência. Cadi Silva, volante do São Bernardo, é o nome provável. Negociação com o time do Marrocos não evolui e Samuel pode seguir no Brinco de Ouro. Atacante comunicou ao Bugre que cancelou sua viagem para Marrocos, onde passaria por avaliação física, com a justificativa que não poderia passar por exames neste momento, em razão de uma lesão muscular. A atacante foi entregue ao departamento médico após a segunda rodada da Copa Paulista. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria abre tobogã e inicia venda de ingressos. E tem as notícias do dia, que o comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Pedro está fora do jogo
entre Flamengo e São Paulo. A atacante rubro-negro não participou do treinamento coletivo na manhã desta sexta-feira no Ninho do Urubu. Fez atividades à parte e não aparece entre os relacionados por Felipe Luiz para a partida que marca o retorno do time ao Brasileirão. Treinador e seus auxiliares estão insatisfeitos com a participação do atacante nos treinos. No entendimento da comissão técnica, a performance do jogador nas atividades do dia a dia está abaixo do esperado. Pauta 2. FIFA esfria desejo da Conmebol de ampliar a Copa do Mundo de 2030 para 64 seleções. Proposta sul-americana que prevê mais jogos no continente teve recepção ruim em outras entidades, como a UEFA e a CONCACAF, já que há uma preocupação com o nível técnico da Copa, com tantas equipes na disputa, além da estrutura necessária para recebê-las. A intenção, com 64 seleções, era convencer a FIFA a sediar todo um grupo na América do Sul. Pauta 3. O zagueiro Raul Asensio, do Real Madrid, pediu desculpas após as falhas na Copa do Mundo de Clubes, sendo a mais recente delas na eliminação para o PSG pela semifinal. Abre aspas. Termina uma temporada onde realizei o sonho de fazer parte do melhor clube do mundo, mas que terminou na maneira que eu menos queria. Sinto que não estava à altura de um Mundial de Clubes que exigia o máximo, mas agora é hora de desligar e recarregar a bateria. Fecha aspas, disse Asensio. O zagueiro falhou ao tentar dominar a bola dentro da área e o PSG abriu o placar na semifinal. Os franceses golearam o time merengue por 4-0 e se classificaram para a final contra o Chelsea. Final que será no domingo às 4 horas da tarde. 17h10. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. A expectativa dos dois jogos, o jogo da Ponte é pesado, do Guarani também, mas na partida fora de casa contra o São Bernardo, eu entendo que o time vai ser reativo, vai marcar mais, vai jogar no contra-ataque. A minha expectativa é sempre positiva, mas é um jogo com cara de empate. No domingo, o Guarani recebendo o Ituano, aí é um jogo diferente, de característica diferente. Portanto, a gente sempre espera a vitória dos dois times, mas vai ser um jogo aberto. Depende do equilíbrio do time na partida contra o Ituano, que na minha opinião é um time muito competitivo e tem qualidade. Mas eu ainda estou botando fé no Guarani. Então, em questão em palpites aí, Batista, empate no jogo da Ponte fora de casa e vitória do Guarani contra o Ituano. Valdemir Gomes, da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa tarde. Batista, boa tarde. Boa tarde, Batista, boa tarde, amigos da Bandeirantes. Grande abraço a todos. Olha, expectativa e se tem favorito nos dois jogos. Esse é o Fala Galera de hoje. Vamos começar pelo jogo de sábado. São Bernardo e Ponte. Para mim, um jogo extremamente equilibrado. Tem textura de empate, sim, mas não nos esqueçamos. A Ponte até agora, fora, ganhou 4, empatou 1. Está invicta. Então, claro que há um equilíbrio muito grande, claro que o São Bernardo
jogando em casa, ele pode até fazer prevalecer aí aspectos campo e torcida lá no 1º de maio. Mas é um jogo muito equilibrado e eu acredito que a Ponte vai jogar com os 3 zagueiros e jogando com os 3 zagueiros, com uma proteção à frente desses 3 zagueiros, que ela vai dificultar muito a penetração do São Bernardo e por isso não vou me surpreender se a Ponte aumentar ainda mais o seu percentual de aproveitamento, que é altíssimo, de 86% fora de casa. E no domingo, 16h30, no Brinco, o Guarani não deve ter os 3 zagueiros como teve lá em Londrina, deve ser um time mais solto, time mais vertical, um time mais ofensivo, contra um Ituano que tradicionalmente joga muito bem em Campinas e já armou poucas e boas para o Guarani. Também considero um confronto equilibrado, mas pelo momento do Guarani, pelo fato do jogo ser em Campinas, pela possibilidade de um bom público dentro do que é a realidade da Série C, eu atribuo favoritismo sim para o Guarani no pega contra o Galo lá de Itu, Batista. E hoje tem presentes para os nossos ouvintes. Par de ingressos para o Parque Aquático Hopi Hari, mais um rádio portátil da Mundial. Rádio que já vem com a faixa estendida para você ouvir a Rádio Bandeirantes, FM 85,7. E para participar é muito fácil. Basta você entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um link, lá onde o pessoal deixa comentários, ali no chat. Ali tem um link, você clica no link, vai direto para um formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. E aí é o seguinte, durante a programação, em algum momento eu vou fazer o sorteio. Apenas um ganhador, um par de ingressos para o Hopi Hari, mais um rádio portátil da Mundial. Você terá até o dia 16 para fazer a retirada, tá bom? Até o dia 16, das 9 às 13 e das 14h30 até às 17h30. Participe e boa sorte para você! Esporte em Debate, mesa de áudio, Lucas Pessoa. E ele também responde pelo Switcher, o equipamento que corta a imagem e manda para o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, vai, dá aí um like para nós. Manda um joinha. Isso, manda like. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está nas plataformas e também no rádio, o bom e velho rádio, o FM 85,7, tradicionalíssimo da Rádio Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. É aniversário de Campinas. E o centro, lugar onde a cidade nasceu, está renascendo. O Mercadão, desde que veio ao mundo, nunca passou por uma reforma tão grande. O Palácio da Cidade nasce para atender mais de 30 mil pessoas por mês. O Centro de Exames e Especialidades Médicas da Barão de Jaguara não para de crescer. E no Centro de Convivência, a vida volta a pulsar novamente. Campinas, 251 anos. E um centro cada dia mais novo. Prefeitura de Campinas. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Festival de Sopas e Caldos é no Família Giani. Neste inverno, nada melhor do que aquecer as suas noites com os melhores caldos italianos. Nosso Festival de Sopas e Caldos traz toda semana 4 opções diferentes, preparadas com ingredientes selecionados, feito com muito amor e carinho. Venha desfrutar do nosso ambiente aconchegante, familiar. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número de participantes. E também, caso queira concorrer aos presentes de hoje, você tem que entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá onde tem o chat, é só você clicar no link que está aparecendo. Vai direto para um formulário. É fácil, muito fácil de preencher esse formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. E no final do programa, em algum momento lá na reta final, eu vou fazer o sorteio dos presentes de hoje. Um par de ingressos para o Hopi Hari, mais um rádio portátil que já vem com a tecnologia para você ouvir a Rádio Bandeirantes. Um rádio portátil mais um par de ingressos do Hopi Hari. Participe e boa sorte para você. Desktop revolucionou os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Agora você escolhe o que mais importa para você. Quer produtividade total no home office? Com o Giga Home Office, sua carreira brilha. Curte maratonar séries e vibrar com o seu time do coração? Com o Giga Esportes e Cinema, você tem a emoção dos esportes e das grandes histórias. Juntos, é gamer raiz ou competitivo mesmo? O Giga Gamer te dá a velocidade que você precisa. Com ele, a vitória é certa. E se a prioridade é proteger quem você ama, o Giga Família garante diversão com segurança para os pequenos, com conteúdo adequado para cada idade. Agora, quer tudo isso junto? Vai de Giga Black. Uma experiência exclusiva em um só lugar. Giga Black. E atenção, o melhor, planos a partir de R$ 169,99. Acesse agora desktop.com.br e assine já. Desktop sempre ao seu lado. Bandeirantes.
Breno Beretta e o seu destaque inicial. Alô, bebê, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço pra você, boa tarde pro ouvinte ligado aqui na Rádio Bandeirantes, pelas ondas do rádio, também pelo YouTube. Meu destaque do mercado da bola, o Cruzeiro enviou uma proposta de mais de 20 milhões de reais, para ser preciso, 22,5 milhões de reais, está se aproximando da contratação do Matheus Gonçalves. O Clube Mineiro tem aí 50% dos direitos econômicos, quer, né, 50% dos direitos econômicos do atacante do Flamengo. E pode pintar uma troca de jogadores entre Cuiabá e o Sport. O Sport está acertando a troca junto ao Cuiabá do atacante Derek Lacerda. A troca é por Carlos Alberto. Carlos Alberto foi adquirido, para se ter uma ideia, por 15 milhões de reais pelo Leão, pelo Sport, né? Junto ao Botafogo. Ou seja, mercado da bola tá bombando, Batista. Verdade, é isso aí, mercado bombando, janela aberta, fecha no dia 2 de setembro, até lá. Muita notícia e muita especulação também. 17h24, ouvinte no ar. Fala, Batista, amigos da Band, tudo Band, Batista? Rapidinho, CH, me ajuda aí, CH. O menino lá, o profeta nosso lá, o Isaac, vai continuar no time? É contrato vitalício? É contrato de risco? Que é? Cláusula pétrea? O menino não sai do time. Qualquer técnico que chega, se viesse o Will Smith ressuscitando, ele colocaria o Isaac. É só no bugre mesmo, hein? Pô, vamos dar certo aí, quem sabe agora o Mirandinha, pô. Dá uma chance pro menino, né? Tá bom? Um abraço a todos aí. Sidemir, São Paulo. Bom, CH, se quiser, pode responder depois, né? Mas pode ser que não apareça. Daqui a pouco o Breno Beretta vem com o noticiário, mas pode ser que na partida diante do Ituano, o profeta, como disse aí o ouvinte, não vai aparecer o Isaac no time de começo. Mas com bola rolando, segundo tempo, provavelmente sim. Ouvinte no ar. Grande Batista, tudo bem, Batista? Band, tudo bem? Ô, Batista, pergunta hoje aí pro Tigrão ou pro nosso querido CH, né? Se ele estiver hoje por aí, eu não sei, que eu tô na rua hoje, eu tô trabalhando, né? Eu queria ter uma curiosidade. O Guarani e a Ponte Preta são os times que mais ganharam até hoje no futebol, assim, dos grandes times de São Paulo? Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo? O Guarani e Ponte Preta, de Campinas, é os times que mais ganharam até hoje deles? Ou tem alguém ainda acima deles? Um abraço a todos, hein? Sidemir, São Paulo. Vamos lá, Bugrão, hein? Domingo 1x0, tá bom demais. Tá aí, o palpite 1x0 tá bom demais, disse o ouvinte. Ô, Tigrão, você foi citado, né? E pode também responder daqui a pouco, caso queira a colocação aí do nosso ouvinte. Mais um texto. Opa, então vamos lá. Ouvinte participando com mensagem de texto. Eis aqui o ouvinte. Boa tarde, Batista e equipe. Como é a imprensa da capital? Não fala em Guarani, em lucros, com o Richard Rios. Qual é o nome? Otair Lebrão. Otair, provavelmente não fala porque não tem conhecimento do percentual do Guarani, né? O jogador está no Palmeiras e pode ser que a imprensa da capital não tenha conhecimento desse percentual de 13,34% que o Guarani tem. Então, evidentemente que se eles tivessem o conhecimento, que o jogador está fatiado, claro que o Palmeiras é o acionista majoritário, tem a maior parte. Se eles tivessem conhecimento, acredito que falariam, né? Não tem nenhum problema com relação
a isso. Mas, muito provavelmente, eles não têm o conhecimento a respeito desta informação. Boa tarde, Batista. A Ponte ganha mais uma e somos favoritos, sim. Abraço, Adriano, de Serra Negra. Ô, Adriano, dá uma passada lá no stand da Band. O jornal hoje, o Band Cidade, será apresentado diretamente da praça principal de Serra Negra. E lá o Walter Sena, que é o gerente de jornalismo e apresentador do Band Cidade, estará hoje em Serra Negra. Tem um stand muito bonito lá na praça principal e ali durante todo o mês de inverno, durante o período de inverno, é o chamado Projeto Inverno da Band, que está localizado exatamente no Circuito das Águas, na cidade de Serra Negra. Então, todo fim de semana, né, tem lá a apresentação. No fim de semana tem o Band Mulher, com a Nath Luquezzi e também com a Lari Lopes. E no outro final de semana tem a apresentação do Band Cidade, sempre às sextas-feiras. Então hoje, sexta-feira, tem o Band Cidade direto lá do nosso estúdio avançado em Serra Negra. Abraço para você, Adriano. Muito obrigado aí pela sua participação. Eu tenho um recado importante. O Tigrão tem condições de responder já o ouvinte? Ah, tá. Daqui a pouco, então, ele vai responder. E eu tenho um recado importante para você. 17h30. Você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. Sim, o Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e o atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. 17h32. E aí, Tigrão, você chegou a ouvir aí o que disse o ouvinte, onde ele citou você, hein, Tigrão? Não ouviu. Depois o Tigrão responde se quiser. Eu ouvi, mas nós tivemos o VMix aí com um corte, precisamos reiniciar. Se eu entendi a pergunta dele, na fala, né, não estava muito claro o raciocínio dele, até porque foi um momento que eu estava com essa dificuldade aqui. Mas assim, eu acho que ele perguntou se tem algum time que ganhou mais dos times de Campinas do que os da capital. É isso que ele perguntou? Você quer ouvir novamente ou não? Se for possível, porque eu não consegui entender exatamente a dúvida dele. Por favor, se puder colocar novamente, é melhor.
É o último que Grande Batista, tudo bem, Batista? Band, tudo bem? Ô, Batista, pergunta hoje aí pro Tigrão, ou pro nosso querido CH, né? Se ele estiver hoje por aí, eu não sei, que eu tô na rua hoje, eu tô trabalhando, né? Eu queria ter uma curiosidade. O Guarani e a Ponte Preta são os times que mais ganharam até hoje no futebol, assim, dos grandes times de São Paulo? Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo? O Guarani e Ponte Preta, de Campinas, é os times que mais ganharam até hoje deles? Ou tem alguém ainda acima deles? Um abraço a todos, hein? Cinemi São Paulo. Vamos lá, Bugrão, hein? Domingo 1-0, tá bom demais. Pegou? Tá, entendi. Tá. Entendi. Ele quer saber se o Guarani e a Ponte são os times brasileiros que mais ganharam dos grandes de São Paulo, dos 4 grandes, incluindo o Santos aí, que é da Baixada. Teria que fazer um grande levantamento. Eu, por feeling, e não por uma informação precisa, técnica, eu acho que do estado de São Paulo, as equipes que mais venceram, fora, logicamente, os confrontos entre eles, grande contra grande, quando está um grande contra um time que não é do cinturão dos 4 grandes, no estado de São Paulo, quem mais venceu, sem dúvida nenhuma, as equipes que mais tiveram êxito contra os grandes são de Campinas. Agora, se a gente pegar em nível nacional, aí é diferente. Se for no estado de São Paulo, sim. Aliás, a Portuguesa viveu momentos de glória na sua história. Precisaríamos levantar também os números da Portuguesa, que sempre fez clássicos equilibrados. Depois a Portuguesa desgarrou, mas nós sempre dizíamos os 5 grandes. Santos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos e Portuguesa, né? Aliás, Santos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Portuguesa. Falei o Santos 2 vezes. Então, eu acho que a Portuguesa pode superar os 2 de Campinas aí. Agora, se a gente pegar em âmbito nacional, aí não. Porque tem muito campeonato nacional. Você pega Flamengo, você pega o Cruzeiro, que chegou a bater no Santos com Pelé e tudo de 6. Né? Inter, Grêmio, aí não, com certeza não são os 2 de Campinas que mais venceram os de São Paulo. Agora, em nível do estado de São Paulo, eu acredito que eles estão ali entre os mais vitoriosos, os que mais impuseram derrotas aos hoje 4 grandes. Bom, e com você, CH, o ouvinte falou sobre o Isaac, né? Que está sempre entrando no time, embora na última partida do Guarani ele não começou o jogo como titular, né, CH? Não começou, Batista. E o treinador gosta muito do futebol dele, né? Ele teve lampejos de futebol competente, andou dando assistência aí, mas eu não gosto da intensidade dele. Eu acho que é um jogador que não acompanha o ritmo do restante do time. Agora, tecnicamente, eu nunca discuti ele, né? Ele precisa estar acordado e participativo no jogo. Se ele vai ser uma opção de começo ou não, a gente não sabe. Eu não começaria com ele. Mas o mais importante é que o Guarani faça um bom jogo e vença o Ituano, Batista. São 17h36, informações do Guarani. Breno Beretta diz aí, bebê. Bom, Batista, jogadores do Guarani hoje realizaram um penúltimo treinamento no estádio Brinco de Ouro da Princesa antes de enfrentarem o Ituano. Partida marcada para o próximo domingo, 4h30 da tarde no Brinco, ingressos já à disposição dos torcedores. Já a gente vai falar a respeito de ingressos, inicialmente falando sobre o time do Guarani, até porque o Marcelo Fernandes teve uma semana cheia de preparação, os jogadores treinando desde terça-feira, né, para esse confronto, e ele não tem nenhum problema de suspensão ou de contusão para escalar a equipe, ou seja, ele tem todos os jogadores à disposição. A provável formação que ele deve mandar a campo, com o Andrei no gol, o Rafael, ou melhor,
na direita o Cicinho, né? Ele mandou 3 zagueiros contra o Londrina, o Rafael, o Alan Santos e o Alisson, mas agora ele deve mandar apenas 2 zagueiros. Na minha opinião, no feeling, ele vai tirar o Alisson, vai deixar o Rafael ao lado do Alan Santos e vai colocar nesse meio de campo o Kelvin como primeiro volante, o Matheus Sarará e também o Caio Melo, além do Diego Torres na armação das jogadas, e lá no ataque ele tem algumas possibilidades para colocar ao lado do Bruno Santos. Quais são as possibilidades? O Mirandinha é uma das possibilidades, ele que entrou no segundo tempo contra a Itabaiana no Brinco e foi bem. E o Cauã Jesus, que vem entrou nos 2 últimos jogos, também é uma opção. Eu acho que não deve fugir disso. É claro que chegou agora o Gabriel Silva, atacante que veio da equipe do Vila Nova, ainda não está no bid, quem sabe possa estar à disposição no próximo domingo. Mas eu não acredito que ele deve começar jogando, até porque acabou de chegar, né? Então as 2 principais opções, o Mirandinha para jogar ao lado do Bruno Santos, lembrando que os 2 já jogaram juntos no Volta Redonda, e a segunda opção, o Cauã Jesus. O Rafael, que marcou o gol do empate contra o Londrina, é o nosso convidado aqui na Rádio Bandeirantes, né? Jogador importante do Guarani, titular absoluto ao lado do Alan Santos. Vamos ouvir o Rafael. Então, quando os meninos me falaram ali, eu fiquei até surpreso, sabe? Porque é uma marca realmente de expressão, né? Ainda mais com a camisa dessa do Guarani. É sempre muito difícil jogar num clube grande e jogar tantas partidas assim, mas eu fico feliz, espero jogar mais 24, 25, 26, 30 partidas aí com a camisa do Guarani e poder estar fazendo história aqui nesse clube. Então, assim, eu acho que a gente entendeu, né, o campeonato que a gente estava disputando. A gente começou o campeonato da Série C do mesmo jeito que a gente estava jogando o Campeonato Paulista, e é totalmente diferente, né? No Campeonato Paulista a gente estava jogando contra Corinthians, São Paulo, Palmeiras, e é outra competição e a gente queria jogar da mesma forma. E a Série C não é assim, né? A gente queria jogar, propor o jogo e os caras ficavam por uma bola, ia lá, fazia o gol e a gente perdia o jogo. E agora tá diferente, né? A gente mudou nossa atitude, primeiramente. Paramos de tomar alguns gols que a gente estava tomando gol. E a nossa postura agora é outra. E os clubes já perceberam, né? Que quando vem jogar pro Guarani, é eles que estão se fechando, estão vendo a qualidade dos nossos jogadores, chegou jogadores para agregar o grupo, então acho que a tendência agora é só melhorar. A gente da defesa ali, a gente sabe que o jogo que a gente não toma gol, a gente está muito mais próximo da vitória. Então a gente estava se cobrando muito, né, porque a gente estava tomando 2, 3 gols por partida, então fica muito difícil o nosso ataque fazer 4 gols, 3 gols por partida. E então a gente se cobrou, a gente sabia que a gente podia melhorar e quando a gente não toma gol, a gente está muito mais próximo da vitória. Então é mais um jogo importante, a gente sabe a dificuldade que é jogar com todas as equipes da Série C, conheço um pouco o treinador que está lá, joguei com alguns jogadores, vai ser mais um jogo difícil, mas a gente está tratando todos os jogos como uma final, e esse jogo é mais um jogo especial e já de antemão eu queria chamar a nossa torcida, a gente tá fazendo algumas promoções, abriu ali o tobogã, né, e aquele torcedor que estava um pouquinho chateado com o que aconteceu ano passado, com o começo da Série C, que a gente teve 3 derrotas ali, eu acho que esse é o melhor momento dele voltar, né, botar a camisa do Guarani novamente e vir para a rua, vir para o Brinco, para poder nos ajudar, que acredito que esse é o momento da gente se unir entre jogadores, torcida e o clube, para a gente conseguir o nosso objetivo, que é classificar ali. A gente só tem mais 4 jogos em casa, né, nessa primeira fase, então eu acho que esse é o momento da gente chegar junto mesmo. Nós jogadores já estamos tratando essa reta final como todos os jogos como uma final mesmo. Eu acho que se a nossa torcida vir, a atmosfera que foi no último jogo aí, então acho que se a gente lotar ali o Brinco e fazer essa sinergia mesmo entre jogadores e torcida, acho que vai ser muito mais difícil bater o Guarani aqui dentro.
Bom, deixa eu até explicar esse levantamento, Batista e quem está nos acompanhando, até porque eu vou dar o crédito, o GE, ele dá o crédito para a gente toda semana com as entrevistas exclusivas que a gente faz aqui. Então vou dar o crédito para eles também, que eles fizeram um excelente levantamento do zagueiro Rafael, porque esse levantamento foi feito há 2 semanas. O jogador que tem 26 anos, ele ultrapassou 1.890 minutos em campo nessa temporada, participando como titular dos 12 jogos do Paulistão e de 9 rodadas da Série C sem ser substituído. É uma marca do século, né, que o Rafael acabou completando. Eu vou até pegar nos últimos jogos aqui, eu não me lembro depois da 9ª rodada, se ele acabou sendo substituído, mas eu creio que não. Mas é uma marca muito importante e mostra até como tem sido a defesa do Guarani, né? Que melhorou bastante. O Rafael e o Alan Santos acabaram se encaixando, né, Batista? Ah, sim, se encaixaram, a defesa realmente melhorou. E claro que isso é importante e fundamental, né? O futebol se resume nisso. É não tomar gol e fazer pelo menos um. É assim que consegue ganhar uma partida de futebol. Normalmente os treinadores, quando chegam a situação tá complicada, eles arrumam primeiro, no jargão do futebol, arrumam a cozinha para não tomar gol. Quebrar uma sequência de derrotas. E aí, às vezes empata, às vezes até consegue vencer. É o caso do Marcelo Fernandes. Ele chegou, venceu uma partida contra o time do Botafogo. Até imaginava-se que a partir dali, o Guarani teria uma sequência de vitórias. Mas no jogo seguinte, voltou a perder. E depois ele teve que fazer ajustes, até porque também Guarani tinha contratado 9 jogadores. E aí ele pôde utilizar contra o Itabaiana 6 dos 9 que foram contratados. Brunão, por exemplo, estreou contra a equipe do Itabaiana. Até naquele jogo ele marcou 2 gols. Depois fez mais um. Na última rodada passou em branco, então ele tem em média de 1 gol por jogo, né? 3 jogos, 3 gols marcados. E no decorrer da partida, além dos jogadores que iniciaram, ele colocou mais 3, num total de 6. Agora, por aquilo que disse o Farney Coelho, Guarani pretende contratar apenas mais um, que aliás parece que já está contratado, né, Breno? E aí, daí para frente, termina com o que o Guarani já tem, não é isso? Exatamente. Eu não sei o motivo do Guarani não ter anunciado o Cadi, o volante do São Bernardo. Aliás, amanhã estarei em São Bernardo do Campo para acompanhar o jogo contra a Ponte Preta e vou tentar descobrir essa situação. Quem sabe ele esteja relacionado ou não para a partida, mas eu vou tentar descobrir também pelo lado do São Bernardo por que ele não foi anunciado ainda. Até o Farney disse na entrevista ontem que a gente colocou por aqui que está muito próximo o volante e deve ser a última contratação. Ele tinha falado em goleiro na última entrevista que ele nos concedeu aqui na Rádio Bandeirantes, mas goleiro ele disse que o Guarani reintegrou para o profissional o Álvaro, que estava à disposição da Copa Paulista e nesse momento não vai trazer nenhum goleiro. Aliás, Batista, sobre goleiro, daqui a pouquinho eu vou falar sobre os ingressos depois que o Tigrão e o CH comentarem, mas sobre goleiro, o Guarani já está costurando a renovação com o Andrei. O Guarani tem gostado do desempenho do Andrei, então a diretoria está costurando. O contrato do Andrei vai até o final da Série C, ou seja, outubro desse ano, está costurando para uma renovação até o final do ano que vem, Batista. A informação com relação ao Cadi Silva é que o Ricardo Catalá não quer liberar o jogador. A direção do São Bernardo estaria disposta a liberar o atleta, mas o Ricardo Catalá, é interessante isso aí, né? O jogador não está atuando com o Catalá, mas o Catalá quer tê-lo no elenco.
mesmo não sendo utilizado. O jogador quer jogar e não está sendo aproveitado. Jogou aí alguns minutos nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Então, com essa dificuldade, é aí que o bicho está pegando. Por isso que o Guarani ainda não anunciou, embora estivesse tudo certo com o São Bernardo e com a alta direção do São Bernardo. Mas se o técnico não liberar, aí realmente, né, não tem o que fazer. Se o técnico Ricardo Catalá, que é o técnico do São Bernardo, não liberar. São 17h48 em Campinas. Quero ouvir os comentaristas, mas antes, como anda a manutenção do seu carro? Atenção, dica da Rocha Autopeças para você. Não espere o veículo quebrar para correr atrás de uma solução. Faça a manutenção preventiva. Esse é o melhor caminho, porque ela evita danos maiores, gastos inesperados e, claro, protege você e toda a sua família. Revisões regulares é fundamental, viu? Para evitar falhas mecânicas, prolongar a vida útil do carro e para você não ter dor de cabeça. Faça revisões periódicas e dirija tranquilo, sem surpresas desagradáveis. Escolha uma oficina da sua confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar peças. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais importadas, originais ou de reposição, qualidade de verdade e preço justo. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo confiança sobre 4 rodas. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá tem o endereço das 7 lojas da Rocha Autopeças e tem também o número de WhatsApp para você entrar em contato diretamente com o vendedor. Encontre a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes! Bom, eu começo com você, Tigrão. Até agora não saiu o nome do Gabriel Silva no bid. Pode ser que saia ainda, né? O bid fecha às 19 horas. 17h50. Então, se não sair no bid, não tem como aproveitar, embora a janela esteja aberta, mas não tem como aproveitar o Gabriel Silva. A indicação aí é que talvez o Mirandinha apareça como titular nesse time do Guarani. O que você acha? E se você montaria um time diferentão para enfrentar o Ituano que vem com a sua formação total, né? Até ontem entrevistamos aqui o Mazola Júnior e ele diz que só o Luiz Gustavo, zagueiro que está machucado, não vem. Mas Bruno Silva, que é o grande, ou era o grande articulador nesse meio campo, veterano Bruno Silva, estava contundido, mas já está recuperado e à disposição do treinador. E aí, Tigrão? Eu acho que, naturalmente, o Marcelo Fernandes, ele vai sair daquela formação de 3 zagueiros e vai fazer 4 no meio e 2 na frente. Então eu tenho uma curiosidade, até o Breno deve estar na escuta, né? Mas veja você, quantas contratações na gestão futebolística anterior que o Guarani fez de jogadores que, de repente, perderam espaço muito rapidamente na equipe do Guarani, né? Mas muito rapidamente mesmo. Você quer ver um caso aqui? E me perdoe se tiver uma informação aí que o cara tá contundido, não tá mais aqui quem falou. Mas, por exemplo, o João Vitor. O que virou o João Vitor aí, o Breno? Ele tá jogando a copinha. Ele tá jogando a copinha, Tigrão, então, inclusive de titular. Copinha não, a Copa Paulista. É, a Copa São Paulo, Copa Paulista, desculpa. Copa Paulista. Copa Paulista. Não, não deve ter uma copinha. Perdeu espaço. Denis Júnior. Tava no banco no último jogo lá contra o Londrina.
Esse tá final de ficando no semana banco. passado, no sábado. Mas esse é difícil jogar ele e o Bruno Santos, porque os dois são centroavantes e não há nem termo de comparação entre os dois. É só pegar os números aí, número de jogos realizados. O Brunão, 3 jogos, 3 gols, né? E veja a estatística do Deni Júnior. Se quer ver um outro jogador que ninguém fala, você acabou de especular aí, você não tem ainda a informação oficial, Breno, mas no ataque você coloca o Bruno Santos tudo certo e mais 1 ou 2 para jogar com ele, você nem se atreve. Mas você passou aí, bem de passagem, pelo Mirandinha. Até porque o Mirandinha tá bem cotado com a galera. Aqui não fala galera nosso aqui, né? Nessa interatividade diária, muito prazerosa com os nossos ouvintes, toda hora tem torcedor do Guarani, pô Mirandinha, porque o Mirandinha já tem entrosamento com o Brunão lá do Volta Redonda, então o Mirandinha é o mais cotado. Mas e o Luiz Miguel? Ó, tava no banco. Aí entrou um ouvinte agora, até fez a colocação aí pra gente, acho que pro CH, exatamente pro CH, sobre questão de contrato vitalício, cláusula contratual do Isaac. Mas quando você começa a olhar aqui nas opções, não são muitas não, hein? Veja que acabou de chegar um jogador aí e nós estamos aqui minuto a minuto atualizando o bid para ver se o cara vai ser inscrito. Quer dizer, já desce do caminhão e entra no campo, né? Então não tem tanta opção assim. Por isso que eu acho que ele monta num 4-4-2, com Kelvin, Sarará, com o Diego Torres, talvez o Isaac, talvez o Giovani, não sei. Mas a dianteira, certeza uma só. Bruno Santos. Né? Bruno Santos. Esse está escalado, a não ser que tenha um problema que a gente desconheça. Então veja que alguns jogadores... O João Vitor a gente elogiou muito aqui. Aliás, ele estava emprestado e o Guarani, mais do que rapidamente, foi lá e comprou os direitos econômicos do jogador. Apostando no futuro. Apostando num lucro futuro, numa possível negociação lá na frente. E agora o jogador vai para a Copinha, ou para... Entrei na do Breno agora. Vai para a Copa Paulista. Então, não são tantas opções assim. Mas eu aposto, ou acredito, não aposto, num 4-4-2, e eu acho que cresce muito, sim, essa possibilidade do Mirandinha. E sabe por que pode jogar o Isaac? Porque se ele fizer com Kelvin, Sarará, Diego Torres, Isaac e mais Bruno Santos e Mirandinha, ele pode soltar o Mirandinha do lado direito e o Isaac do lado esquerdo. Todos os treinadores que trabalharam até agora no Guarani, e já são vários que trabalharam com o Isaac, nenhum deles definiu o Isaac. Esse é o meu meia, esse é o meu articulador, esse é o meu armador, esse é o cara que vai fazer a transição para mim do meio-campo ao ataque. Ou, esse é o meu meia barra beirada lado esquerdo. Ora, o Isaac joga por dentro, ora ele joga mais na beirada pelo lado esquerdo, fazendo a diagonal. Então, por que é que o Isaac, que é um cara que treina muito, que não tem resolvido jogos, fora aquele lá com o Retrô, onde ele deu as 2 assistências, né, para que o Guarani ganhasse de 2-0, mas ele é um cara que corre o campo inteiro, me parece muito bom de grupo, às vezes corre errado, às vezes não tem um desempenho compatível com a quilometragem, mas ele é um cara muito prestigiado por todos os treinadores e me parece muito benquisto pelos colegas. Além disso, ele dá essa opção. Por exemplo, se o Guarani começar o jogo contra o Ituano com o Isaac, fechando um quadrado, e com 2 à frente, fica muito fácil fazer uma variação do 4-4-2 que a gente está se referindo a ele aqui, para um 4-3-3,
quando o Isaac fizer a ala lá na beirada esquerda com o Emerson Barbosa. E a outra, como as opções para o ataque são pequenas, dos companheiros ou companheiro aí do Bruno Santos, uma outra é aquela do falso ala / pseudo terceiro zagueiro, que não é uma coisa nem outra, né? Para o Sarará. E aí o Emerson vira um dos atacantes, beirada esquerda. Mas daí você desguarnece o meio-campo. Não. Você pode vir, por exemplo, com Kelvin e Giovani, o ex-Giva. Não é isso? Então tem algumas variações, e do Marcelo Fernandes eu espero tudo. Por que eu espero tudo? Porque ele é um cara eclético e com ele não tem esse negócio de time titular, não tem essa de quero dar conjunto, quero repetir o maior número de vezes possível, não. Não tem isso não. Com ele não. O que ele faz? Ele escala meio que de acordo com o planejamento específico para cada jogo e também com as características do adversário. Então, são muitas opções, mas se eu tivesse aqui que palpitar, ou se fosse eu que fosse escalar, eu começaria com 4-4-2. E o meu quadrado de meio campo teria o Isaac. Por quê? Porque ele dá essa opção de ocupar bem também, às vezes sem muito desempenho, mas é um jogador tático interessante, de ocupar bem aquela posição de um terceiro atacante pelo lado esquerdo num determinado momento do jogo e num outro, dependendo de como estiver a configuração do adversário e as dificuldades que ele está impondo, ele pode vir por dentro. E quando ele vem por dentro, tem uma outra alternativa. Digamos que jogue o Mirandinha, lado direito. Vem o Isaac por dentro, você joga o Mirandinha do lado esquerdo e solta o Diego Torres pela direita. Ele gosta muito de jogar por ali, até porque ele é destro e ele de vez em quando cai na direita e faz a diagonal para abrir um ângulo legal para a perna boa, que é a esquerda, trazendo por dentro. Então são muitas alternativas, e se é um treinador comum, treinador papai e mamãe, treinador amanhã eu vou lá hoje, treinador deixa que eu chuto, aí é mais fácil. Mas o Marcelo, e eu acho isso uma virtude, eu não estou tecendo nenhuma crítica, muito pelo contrário, eu estou aqui fazendo um elogio, ele muda muito a cara do time, tanto tática como nominalmente, de acordo com o planejamento específico para um determinado jogo. Então, eu vou deixar em aberto aqui. Eu faria um 4-4-2 com os quatro, a defesa está definida, os quatro do meio, Kelvin, Sarará, Diego Torres e Isaac, e faria à frente sim, até para atender a galera que está louca para ver um pouco mais, com o Mirandinha e com o Bruno Santos. Batista. E você, Ô, Batista. Oi, Breno. Até para o CH poder comentar, e em cima do que o Tigrão falou, eu vou passar aqui, ó, as duas escalações, é uma possibilidade isso que o Tigrão falou, porque contra o Itabaiana, o Guarani foi muito bem, principalmente no primeiro tempo, o Guarani jogou com 2 volantes apenas e 2 zagueiros, né? Contra a Itabaiana eram Natan e Caio Melo. Daí na armação, Diego Torres e Isaac. E lá na frente, Rafael Bilu ao lado do Bruno Santos. E contra o CSA, que o Guarani também foi bem, jogou com 2 zagueiros, né? O Rafael e o Alan Santos, e jogou no meio-campo com o Sarará, Natan, Kelvin e Diego Torres, e lá na frente o Isaac junto com o Bruno Santos, e depois entrou o Cauã Jesus no lugar do Isaac, ou seja, ele também pode tirar um dos 3 volantes para colocar o próprio Isaac e colocar um atacante ao lado do Bruno Santos, até para o CH comentar. E uma informação importante, o Gabriel Silva, Batista, como a gente não assiste treinos, mas eu descobri que ele só se apresentou hoje, ou seja, como ele se apresentou só hoje, ele não vai jogar no próximo domingo, né?
Tá treinando hoje, deve treinar amanhã, mas eu acho que não deve ficar à disposição, dificilmente vai entrar no bid também. Não, esquece, sem condições, né? Treinando hoje, mesmo que o nome saia no bid, pode ser até que leve para o banco, mas começar jogando de jeito nenhum. Bom, CH, contra o CSA, o Sarará foi zagueiro pela esquerda. Então me parece que está claro que o Marcelo Fernandes não quer abrir mão desse cinturão de marcação, mesmo colocando o time em alguns momentos do jogo mais ofensivamente, mas de começo ele vai com um esquema bem reforçado lá na parte de defesa, não é isso? Não, eu não tenho essa convicção que você tem, não. E eu vou dizer o que eu faria, e realmente é verdade, o Marcelo Fernandes é imprevisível. E ele tem demonstrado no trabalho dele que quando você vai num raciocínio, numa conjectura, ele vai para o outro caminho. Veja o que aconteceu contra o Retrô, o que ele escalou e da maneira que o time jogou. Bom, no meu time, né, jogam 2 zagueiros, e não há discussão dos 2 zagueiros do Guarani. O Rafael e o Alan Santos fazem um bom campeonato. Cicinho e Emerson, fechado aí com o Andrei no gol. O meu meio-campo não tem o Sarará. O meu meio-campo é Kelvin, Caio Melo e Torres. Na frente, Mirandinha e Brunão. Falta uma posição. Ele pode começar com o Cauã como terceiro atacante ou acrescentar o Sarará para jogar com 4 no meio. Mais ou menos isso que eu faria. Agora, o que ele vai fazer, eu acho pouco provável que ele jogue com 3 zagueiros em casa. Pode ser até que aconteça, porque o Marcelo Fernandes ele leva muito em conta para armar o seu time a característica do adversário. E sei lá o que ele está pensando, né? De repente ele acha que o ponta-direita lá do Ituano é um cara que merece bastante resguardo e cuidado. Aí ele reforça o lado esquerdo ali, colocando mais um zagueiro ali no setor. Mas eu não faria isso. É um jogo que tem de característica, lembrem o que o Ituano aprontou para cima da Ponte aqui em Campinas. Aí o time caiu de produção e agora está se recuperando. Lá do outro lado, existem jogadores para... E é o jeitão do Mazzola. O Mazzola não é um retranqueiro. Ele faz o time dele jogar. Tudo bem que está em má fase, é verdade isso. Ganhou o último jogo, ok. Mas se esse time recuperar o futebol do início do Campeonato Brasileiro da Série C, vai dar muito trabalho para o Guarani. Então eu vou, para encerrar meu comentário, dizer de novo aquilo que eu tenho dito nos últimos dias. Eu, até o presente momento, não vi dentro do elenco do Guarani um jogador para substituir o Natan. Pode ser o Kelvin, mas eu não tenho certeza ainda. E eu não vi nesse elenco ainda um jogador que substitua o Bilu. Pode ser o Mirandinha. Então, o jogo vai dizer, Batista, que time vai escalar, como é que vai ser o comportamento. Agora eu tenho uma convicção. O Guarani está bem montado, está forte e vai para cima do Ituano com todo o respeito. Mas vai ser um jogo muito interessante. Olá, Breno, completando o noticiário aí do Guarani. Oi, Tigrão. Não, só para não perder o bonde aí, é 30 segundos. Já tá estourado, viu, Tigrão? Não, mas o Caio Melo, ele vai disputar a posição aí nesse meio, porque ele não vai abrir mão de 2 volantes. Com o Isaac, tá? Se ele for fazer o quadrado no meio, só para constar aqui. Então, é um jogador que vem crescendo de produção e que eu acho que tem que jogar. Mas depende muito, exatamente, dessa análise que gosta de fazer o Marcelo Fernandes da característica do adversário. Então não podemos jamais esquecer da enorme possibilidade de que o Caio Melo também comece o jogo. Completando o Breno, e também fala aí da Copa Paulista, Guarani em ação nesse final de semana.
Exatamente, Batista. Só vou passar os ingressos antes de falar da Copa Paulista, porque os ingressos já estão à disposição para o torcedor poder acompanhar Guarani e Ituano, 4h30 da tarde, partida importante no próximo domingo, um preço promocional e a expectativa de mais de 5 mil torcedores no Brinco. Cabeceira Sul, que é a cabeceira de entrada, R$20 o preço normal, 10 a meia entrada, o torcedor com a camisa do Guarani paga meia. Tobogã, 20 e 10 também, como diz a música aí. É 20 e 10. Os principais setores, 20 e 10. Tobogã inferior, que é a parte coberta, 40 e 20. Vitalícia, 40 e 20. Tobogã inferior. Vitalícia, 60 e 30 e tem que ter o acesso da Vitalícia. E a cabeceira norte, que é a do placar, 20 e 10. Torcedor, lembrando, com a camisa do Guarani, paga meia. E o sócio campeão pode levar um acompanhante de graça, na faixa. Pode levar no próximo domingo. Bom, falando, Batista, sobre a Copa Paulista, né? O Guarani, que não está bem na Copa Paulista, empatou com o São Bento. No último final de semana, a última rodada, o Guarani vai voltar a campo contra o Rio Branco em casa somente na segunda-feira, às 7h da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Então, segunda-feira no Brinco, 7 da noite, os ingressos o Guarani ainda não divulgou quanto vai custar, mas a gente vai passar no próximo domingo quanto vão custar os ingressos, 7 da noite contra o Rio Branco, que é o lanterninha do grupo. Guarani volta a campo na Copa Paulista. Batista. São 18h09, já. Tudo sobre a ponte que pega o São Bernardo. Partida marcada para amanhã às 5 da tarde. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada, e é só preparar do seu jeitão. Assada, frita, cozida ou do jeito que você quiser. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande e, se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Igatacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Só para completar, o time sub-20 do Guarani venceu agora há pouco o Capivariano por 3-1 de virada no CT, pela 11ª rodada do Paulista Sub-20. Antes da partida, o Bugre era segundo, Capivariano terceiro. Gols foram marcados na primeira etapa por Léo Porfírio, marcou de pênalti, e Kevin. Na segunda etapa, num belo gol, encobrindo o goleiro, Léo Porfírio, que jogou de 10, deu números finais à partida. Time do Guarani iniciou com Rian,
David, Miguel, Cipriano, Zamboni e Vitinho, William, Andrei Mineiro e Léo Porfírio. Não sei se é Kelvin ou Kevin, mas é com W. Vou falar Kevin, jogador da base, e Guilherme Batista. Batista igual o meu Batista, né? Sem o P. Guilherme Batista, esse é o time do Guarani que atuou hoje. Com o resultado, o Bugre assume provisoriamente a liderança do grupo 3 com 25 pontos. São Paulo, com 23, ainda joga no sábado, amanhã, às 3 da tarde, contra o Bandeirante em Brodowski. E o próximo jogo do Bugre será no sábado, dia 19, às 15 horas, fora de casa, enfrenta o 15 de Jaú. Um rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Boles. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Peixe sobre a Desportiva Ferroviária em amistoso realizado ontem no estádio Kleber Andrade em Cariacica, no Espírito Santo. O Santos venceu por 3-1 com direito a gol de Neymar. O time santista iniciou com Brazão, Escobar, João Basso, Luan Pérez e Souza, Tomassin com Zé Rafael e Neymar, Barreal, David, Washington e Guilherme, equipe do técnico Kleber Xavier, claro, que no decorrer do jogo realizou muitas alterações. A Desportiva Ferroviária com Camilato no gol, Arlen, Pedro Botelho, Gabriel Ferreira, Barbosa e Mariano, Alex Galo, João Paulo e Vitinho, Vinícius Baiano e João Guilherme. Rodrigo César comandou o time capixaba. Neymar abriu o placar cobrando o pênalti a 19 do primeiro tempo. Guilherme ampliou aos 30. A Desportiva Ferroviária diminuiu com Mariano a 20 do segundo tempo, mas Diego Pituca definiu a vitória do Peixe em amistoso realizado no Espírito Santo. Santos 3, Desportiva Ferroviária 1. Esta a ficha técnica do jogo.
Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h17, já tem sorteio. Você vai concorrer a um par de ingressos para o Hopi Hari, mais um rádio portátil da Mundial, que já vem com a tecnologia para ouvir a Rádio Bandeirantes. Então entre lá no canal de vídeos, lá tem um link, clique no link, vai para um formulário fácil de ser preenchido, preencha e pronto, você já estará concorrendo. Final de semana é dia de churrasco, não é mesmo? Então, aproveite no Ponto 10, pizzaria e restaurante. Todos os sábados e domingos saboreie um churrasco incrível. No almoço self-service premium tem deliciosas carnes nobres, grelhadas, cortes suculentos, temperados com carinho e acabamentos diferenciados. Especialidade das carnes Estância 92. A partir das 11 da manhã até às 15 horas, com o self-service requintado para atender todos os paladares. Ponto 10, pizzaria e restaurante, ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo, e tem estacionamento para sua tranquilidade. Ponto 10, pizzaria e restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. Inclusive, o estacionamento é em frente ao restaurante, mas pela Cônigo Cipião, na região central de Campinas. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Bandeirantes! 18h20, informações da Ponte Preta, a Macaca, que pega o São Bernardo amanhã às 5 da tarde. Transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes. Roger Williams estará no comando com Valdemir Gomes, Breno Beretta e o Edu Pinheiro comandando o intervalo e também o apito final. E na tela da Band, TV aberta, de graça para você, São Bernardo e Ponte Preta estarem no comando com Gleger Zorzin e Carlos Henrique, o CH, o bate pesado, com reportagens de Vinícius Abarca. Então, em dose dupla, rádio e TV. TV e rádio, neste final de semana, só vai dar o Grupo Bandeirantes com a Ponte Preta. E a Macaca chegando, o noticiário da Ponte Preta, diz aí, Breno Beretta, vai beber. Bom, Batista, daqui a pouquinho eu vou projetar o time que vai enfrentar o São Bernardo amanhã, jogo importante da Ponte Preta, que pode recolocar a Ponte Preta na liderança da Série C do Brasileiro. Só que antes, a gente vai repercutir aqui na Rádio Bandeirantes um trecho da entrevista que nos concedeu ontem, entrevista exclusiva do João Brigatti, que é o homem forte do futebol da Ponte, é o executivo de futebol da Ponte Preta, responsável pelas contratações do time pontepretano, e ele inicia, na sua pergunta, Batista, falando justamente sobre isso, né? Sobre essa janela que se iniciou ontem, dia 10 de julho, e vai até o dia 2 de setembro. Vamos acompanhar. Olha, Batista, abre hoje janela de transferência e vai até dia 2 de setembro. Penso que temos um tempo maior para contratações em relação à outra janela de exceção que finalizou o mês passado.
que naquela oportunidade trouxemos apenas o Léo Kovic para o lugar do Danilo Barcelos por causa de uma lesão no joelho. Estamos, sim, no mercado para fortalecer ainda mais o nosso elenco e, em cima disso, estamos tomando muito cuidado, né, com as avaliações de atletas que estão ou estarão, a partir de hoje, disponíveis no mercado. Todos nós sabemos que é uma situação difícil, um mercado escasso, com valores absurdos, que temos que para não estourar o nosso orçamento, tomar um cuidado muito grande e, ao mesmo tempo, tomarmos um cuidado de qual atleta que nós vamos trazer para fortalecer o nosso elenco, né? Então, são esses cuidados que nós estamos tomando, mas estamos sim, atentos no mercado e, a partir de hoje, a gente entra em negociações com alguns atletas para poder fortalecer o nosso elenco. Breno Beretta, estamos conversando com o João Brigatti. A sua pergunta, bebê. Bom, primeiro é um prazer muito grande falar com o Brigatti novamente. Faz muito tempo que eu não falo com o Brigatti, uma pessoa muito competente em tudo que faz, né? Foi competente como goleiro, foi competente como preparador de goleiros, competente como treinador e agora nessa função também, tanto é que a Ponte está bem no campeonato e foi você que contratou, né, Brigatti? Eu gostaria de saber a respeito das posições. Quais são as posições que você considera que são mais carentes ou que vocês estão procurando nesse momento? E mais uma pergunta para emendar, se vocês estão negociando com o Kevin, lateral esquerdo do Paysandu. Um abraço, prazer em tê-lo novamente aqui na Bandeirantes. Ô, Breno, o prazer é meu, é uma alegria muito grande falar com você, que você seja muito feliz nesse retorno seu a Bandeirantes, que se trata de um grande profissional, né? Muito obrigado. Breno, acho que é muito importante a gente dizer que temos sim um bom elenco, né, com atletas mais experientes, que consegue superar situações e dificuldades dentro da competição da Série C, e que estamos nessa Série C do Brasileiro, se não for o melhor elenco, mas com certeza está entre os 3, 4 melhores elencos do Campeonato Brasileiro que estamos disputando, que é o Campeonato da Série C. Isso é muito importante a gente deixar registrado, né? E é uma equipe com qualidade, com atletas experientes, como já disse, que pode performar ainda mais, né, dentro da sua eficiência na pontuação, mas dentro de uma qualidade ainda mais na parte técnica e tática dentro dos jogos. Então, mas estamos, né, já conversamos bastante com o Alberto Valentim em relação a contratações, estamos em busca de fortalecer o meio de campo e principalmente o nosso ataque, para que a gente possa ter uma equipe extremamente competitiva a partir da pontuação que ainda falta para a classificação dessa fase, mas que na próxima, no andamento do campeonato mais importante, que é a segunda fase, a gente possa ter uma equipe bem competitiva para a gente conseguir o maior objetivo do ano, que é o objetivo do acesso para a Série B de 2026. Em relação ao Kevin, é um atleta que já estava contratado pela Ponte Preta há 3 meses atrás. Ele só não veio por uma situação de uma lesão que teve do colateral medial do joelho, que necessitou um tempo de 2, 3 meses para recuperação. E como foi no último jogo, estava pelo Paysandu, quem arcou, né, com a sua recuperação foi a equipe do Paysandu. Enfim, é um atleta que nos interessa sim, um atleta que a gente está conversando principalmente com seus agentes, que são os empresários, para que possa concretizar e finalizar essa contratação do Kevin. Então, significa que está tudo certo com o Kevin. Então, esse é o primeiro reforço. Não, Batista, Batista. Não, Batista, não dá para a gente afirmar ainda, né? Esteve bem perto do Majestoso há 3 meses atrás, mas ainda falta algumas situações. Mas como já saiu na mídia aí,
e a gente não pode jamais, né, passar informações equivocadas para os nossos torcedores, por isso que eu estou dizendo que não estou cravando, mas está bem adiantado sim. A Ponte corre o risco de perder algum jogador nessa janela, Brigatti? Muito importante essa pergunta, Batista, que nós tomamos um grande cuidado no início, na formatação desse elenco em dezembro, para o Campeonato Paulista, mas principalmente para essa competição da Série C, que é o objetivo nosso, de conseguirmos o acesso, que a Ponte não cabe nessa divisão. Então, estamos medindo esforços para que a gente possa conquistar esse acesso. E nós fizemos multa, né? Tem multa rescisória na maioria dos atletas. Acredito que pela performance do Campeonato Paulista, pela performance do Campeonato Brasileiro, tem sim equipes interessadas nos nossos atletas, mas que a gente não vai poder fazer nada se eles pagarem a multa rescisória. Mas pela nossa vontade, pelo empenho que nós tivemos e da formatação desse elenco, a gente não pretende liberar nenhum atleta. Breno. Bom, Brigatti, eu queria saber o seguinte, né? Até na última entrevista, o presidente da Ponte, o Eberlin, ele falou o seguinte, ó, eu não estou contratando, quem está contratando, eu deixei tudo na mão do Brigatti e do Koyama, ou seja, aumenta a sua responsabilidade e aumenta também no final do campeonato a sua importância se a Ponte conquistar o acesso, né? Agora, desse elenco montado, eu até gostaria que você falasse para o torcedor, porque o torcedor, é claro, todos os dias manda mensagem, os times todos estão se reforçando, a Ponte ainda não conseguiu se reforçar, mas a Ponte está sempre figurando entre a primeira e a segunda posição. A Ponte, pelo que eu entendo, ainda não se reforçou e pelo que o presidente disse, só vai se reforçar se tiver grandes nomes aí à disposição, como você citou, para o meio-campo e para o ataque. Mas é claro, existe também a cobrança, e eu gostaria que você falasse sobre isso, para o time jogar um pouco melhor, para o time ter um desempenho um pouco melhor dentro de campo. Olha, Breno, em relação a contratações, nós vamos sim no mercado em busca de atletas com qualidade, que possam fortalecer a nossa equipe, que seja uma situação pontual, como já disse, temos que fortalecer o meio-campo, temos que fortalecer o ataque, mas que são, e nós estamos tomando um cuidado muito grande, por isso, até agora, nenhuma contratação, mas estamos atentos ao mercado, para que venham atletas para fortalecer e disputar diretamente a posição com quem está hoje como titular do time. Estamos sim, pode ficar tranquilo o nosso torcedor, que a gente vai reforçar, como já disse, pontualmente, mas com atletas que venham para somar e que venham para ser titulares aí e ajudar a gente, principalmente na próxima fase, que é um campeonato totalmente diferente do que essa fase de classificação. Bom, a gente ouviu só um trechinho, né? Foi uma longa entrevista ontem com o João Brigatti, com a participação de todos da equipe da Rádio Bandeirantes, e ele sempre falando muito bem, sempre sendo muito transparente, né? Falou principalmente a respeito dos reforços que devem chegar jogadores, tanto para o meio-campo, reforçar o meio-campo, quanto o ataque. Ou seja, pelo que ele deve estar conversando com o Alberto Valentim, são as posições mais carentes, né? Diretoria conversando com a comissão técnica. Tem até o dia 2 de setembro para inscrever jogadores. E a Ponte, como ele disse, ainda não tem nenhum reforço certo, apalavrado ou assinado. É por isso que a Ponte ainda não anunciou ninguém. Quanto ao time que vai entrar em campo contra o São Bernardo amanhã, em comparação à última partida, a vitória da Ponte Preta sobre a equipe do Tombense no meio de semana por 1-0, o Gé não vai atuar, recebeu o terceiro cartão amarelo por reclamação, e como é um jogo fora de casa, e a Ponte, aliás, tem a melhor campanha fora de casa nessa Série C do Brasileiro,
A característica do Alberto Valentim é colocar um time um pouco mais defensivo. Como a gente não acompanha os treinos, pelo que eu tenho de informação e pelo que eu imagino também, a Ponte deve ir a campo com o Diogo Silva no gol, o Maguinho na lateral direita, aí na zaga a possibilidade de 3 zagueiros, novamente Wanderson, Emerson Santos e o Arthur, sendo recolocado para a zaga como ele atua com o Alberto Valentim fora de casa. Na esquerda, a possibilidade da volta do Léo Kovic. No meio-campo, Lucas Cândido, Dudu. E eu acho que o Elvis vai ser mantido no time, até porque não tem o Gé no ataque, ele é uma figura importante, assim como foi no meio de semana. E no ataque, o Everton Brito ao lado do Jean Dias, um ataque mais rápido e apenas 2 atacantes e não 3. Tem a possibilidade da entrada do Léo Oliveira também no time. E daí ele poderia manter os 2 zagueiros, o Wanderson com o Emerson e o Arthur na esquerda e o Léo Oliveira como um volante a mais. Não descarto essa possibilidade, mas acredito no time com 3 zagueiros amanhã diante do São Bernardo, que é uma equipe que joga bem dentro de casa e tem no comando Ricardo Catalá, aquele mesmo que já foi treinador do Guarani em 2020, Batista. Bom, CH, eu começo com você, a possibilidade desse time, esse Léo Oliveira. Eu, toda vez que vejo ele jogando, eu fico com vontade de vê-lo atuando um pouco mais. Mas o Valentim não o coloca como titular, né? Tá priorizando aí o Dudu, que é bom jogador também. Mas esse Léo Oliveira, toda vez que ele entra, ele puxa o time para cima. Mas vamos lá, CH, a sua opinião, o time na sua projeção para pegar o São Bernardo amanhã no 1º de maio. Sobre o Léo, eu tenho a impressão que o treinador interpreta, não é a minha opinião, que a intensidade do Léo é mais baixa do que do Cândido e também do Dudu. É só um palpite, tá? Não tenho nenhuma informação. E eu gosto também de vê-lo jogar, porque eu acho ele elegante para jogar como primeiro ou segundo volante. Muito bem. Em relação ao time, eu acho pouco provável que o Valentim não utilize 3 zagueiros. Ele vai utilizar 3 zagueiros. Eu estava pensando aqui na possível escalação e eu não estarei surpreso, mas não faria isso, se ele incluir nesse time ou Simon ou Sérgio Rafael, mantendo o Arthur como ala ou lateral esquerdo. Não estarei surpreso, tá? Aí vem as conjecturas, as teses, né, do próprio treinador justificando que é bola alçada, aumentar a altura do time, aquela coisa toda que sempre tem explicação para tudo. Então é o seguinte, tudo indica que a Ponte vai jogar num 3-5-2 ou no 5-3-2. Tudo indica. E lá na frente é a grande dúvida. Como é que vai ser a Ponte sem o Gé? Vai entrar o Toró para jogar com o Jean Dias, com 2 atacantes de mobilidade, mantendo o Elvis aqui atrás? Ou acrescentando o Serginho com o Brito, com o Lucas Cândido e também o Dudu, para espetar como falso 9 o Elvis? O que eu gosto mais? 2 caras móveis lá na frente. Eu acho que Toró e Jean, no início desse Campeonato Brasileiro, quando não tinha o Gé, estavam bem, mas aí apareceu o dono da companhia, e o Gé é o principal atacante, eu reconheço isso, mas o time mudou de característica, continuou pontuando e está tudo certo, escolha do treinador. Então eu faria o meio campo com 4 homens, Dudu, Cândido, Everton Brito e Serginho, ou Everton Brito sem o Serginho com Elvis no meio. E na frente, Toró e Jean Dias. Mas com certeza, eu não atuaria com 3 zagueiros, Batista. Ô Breno, você tem informação sobre preço de ingresso? A torcida da Ponte tem comparecido em bom número quando o jogo é próximo, como foi em Itu, como esse jogo é lá em São Bernardo, um pouco mais distante, né? Mais longe.
mas provavelmente a torcida da Ponte vai comparecer. Tem preço de ingresso lá para o 1º de maio? Tenho, Batista, era justamente isso que eu ia abordar. Portão 2, a entrada do torcedor pontepretano, R$ 60 o preço normal e R$ 30 a meia entrada. O torcedor que quiser comprar de forma antecipada, pode comprar pelo seguinte site, São Bernardo FC, tudo junto, né, e sem os acentos, São Bernardo FC.soldaliga, tudo junto.com.br. Vou passar o site novamente, São Bernardo FC.soldaliga.com.br. O torcedor, se quiser comprar para não pegar fila, esse tipo de coisa, de forma antecipada, R$ 60 o preço normal, 30 a meia entrada. Portão 2 é o portão do visitante, amanhã no estádio 1º de maio, e a expectativa é de um bom público. Como você disse, São Bernardo é pertinho, eu não sei de cabeça, vou até pesquisar aqui quantos quilômetros de Campinas para São Bernardo, mas é perto. Dá para o torcedor da Ponte Preta comparecer, e eu imagino que vai comparecer em bom número, Batista. Sem dúvida, é isso aí, né? 1º de maio, localizado, um estádio, assim, difícil para chegar. Todas as vezes que eu estive no 1º de maio, parece aquele estádio lá do Santo André, né? A gente sempre chega por um lugar diferente. Aquele miolo ali é um miolo complicadíssimo. Todas as cidades emendadas, né? Então você nunca sabe se você está numa cidade ou já passou para outra. É assim todo o ABCD. ABC e mais Diadema. Ô Batista. Oi, Breno. A 113 quilômetros de Campinas até São Bernardo do Campo. Como é sábado, eu estou imaginando que não vai ter tanto trânsito assim para o torcedor chegar, né? Bem, quero ouvir os comentaristas, mas antes eu tenho um recado importante para você da Aroma das Ervas. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Sim, aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até mesmo os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadazervas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Ah, sensacional, hein, Tigrão? É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. E aí, Tigrão, qual é o chimichurri que a Ponte vai apresentar nesse jogo diante do São Bernardo? Batista, eu acho que eu aprendi desde muito cedo na vida que ou você usa, isso é aquela turma mais antiga, né? Os nossos mestres lá do passado, quando a gente era garoto, e eles falavam assim, ó, ou calça de casimiro ou bunda de fora. O que ele queria dizer?
Já que você vai pôr calça, põe logo uma coisa boa, que a Casimiro era luxo, né? Hoje anda todo mundo de jeans e estamos conversando, ainda bem que é assim, né? Eu acho que o Alberto, já que ele gosta de fechar a casinha fora, então ou calça de Casimiro ou bunda de fora. Já que ele gosta de fechar, eu vou falar aqui qual seria o meu time. Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Emerson Santos, Arthur e Léo Kovic para dar uma opção de saída pela esquerda. O meio, Lucas Cândido, Dudu, Léo Oliveira. A dianteira, Jean Dias e Everton Brito. Para sair, de repente, de um 5-3-2 para... Aliás, quando você põe com 3 zagueiros, você vai fazer 5 com 3 no meio e com 2 à frente, com variações para um 5-4-1. Quando o Everton Brito viesse a ajudar a buscar a bola, aí poderiam passar os laterais e o Jean Dias sem muita responsabilidade de ter que voltar a todo momento para não arriar fisicamente. Então é isso. Você gosta de fechar fora? Tá dando certo? Beleza? Então vira 0-0 ou ganhando de 1-0 no intervalo. E aí no segundo tempo, você vai avaliar ou o Jean Dias ou o Everton Brito, quem está rendendo menos, você saca e vem com o Toró. E aí você tira um dos 3 volantes e vem com o Elvis. E põe o Gordinho já com o adversário cansado. Ou mais desgastado. Vou repetir e vou encerrar e não vou fundamentar mais nada. É o que eu faria. A Beth faria. O Guilherme faria. O Reginaldo faria e o PC faria. Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Emerson Santos, Arthur, Léo Kovic, Cândido, Dudu, Léo Oliveira, Jean Dias, Everton Brito. Segundo tempo, não encaixou. Não deu legal, mas não tomou gol ainda. Elvis, no lugar do volante que estivesse rendendo menos, ou mais cansado, ou amarelado. Aí você muda um pouquinho e solta um pouco para criar, já no início do segundo tempo. E, caso não estivessem bem os 2 atacantes, o que estiver rendendo menos, Jean Dias ou Everton Brito, correria com o Toró. Tá comentado, Batista. Atenção, o time sub-20 da Ponte também jogou hoje à tarde. A Ponte manda os jogos em Itapira. Ganhou o jogo, placar de 3-1. É esse o resultado. Placar de 2-1. João Vitor, Juan Rodrigues, depois entrou Júlio, Diego Leão, Nixon, Gabriel, depois entrou Luquinha, Gustavo Teles, Pedrinho, Nicolas, depois entrou Mateusão, Caio, depois entrou Blá Blá, Miguel, depois entrou Cauã Moreira, Juan Isassa, depois entrou Matheus Henrique. Gols de Caio e Nicolas. A Ponte que está na 5ª colocação. Ainda tem jogo, né? Para ser realizado. Mas a Ponte, por enquanto, é 5ª colocada. Juventus é o primeiro colocado. Em segundo, São Bernardo. Terceiro, Novo Horizontino. Quarto, Ferroviária. E em quinto, a Ponte com 19 pontos. Como é que chama o jogador aí, Batista? Qual o jogador? Blá Blá? Blá Blá. Diferente, ainda bem né? que pararam no segundo, né? Por quê? Porque se acrescentar mais um Blá, aí o jogador não vai vencer na carreira. Vai ser Blá Blá Blá. Esse jogador aí é só Blá Blá Blá. Não é só Blá Blá Blá. Blá 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 é o nome dele. Não dá pra dar uma mudada aí, Batista? Você que tem o canal aberto lá, pede pra mudar, Blá Blá.
Dá licença. E às vezes o cara é bom, eu não vi jogar ainda. Pode ser um craque. Pode ser o novo de cá. Mas precisa mudar o nome, né, Batista? Blá, blá, blá. Aí de blá, blá, pra blá, 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 vai ser um passinho daqui em Campinas. Curtinho, Valinhos, Campinas. De blá, blá, pra blá, blá, blá. Esse jogador aí só blá, blá, blá. Dá uma mudadinha, ajuda o menino aí. Mas é bom porque é diferente. Mas nem tudo que é diferente é o mais indicado. Ou você discorda de mim? Eu discordo frontalmente do amigo. Você tem orgasmo só para toda vez que você discorda de mim, você tem orgasmo em profusão. Olha, o Tietê veio jogar na Ponte. Aí o Tietê na Ponte não pôde jogar com o nome de Tietê. Porque a Ponte achava que esse nome Tietê era um nome que era isso que o Tigrão tá falando. Aí, todo mundo vai tirar sarro. Isso aí é uma gozação, pô. Tietê vai jogar com o nome de Danilo Neves. Danilo Neves é o nome de batismo do Tietê. O que aconteceu com Danilo Neves na Ponte? Nada. Absolutamente nada. Aí ele foi jogar no Palmeiras com o nome de Tietê. Então veja, na Ponte ele não poderia jogar com o nome de Tietê. Aí foi jogar no Palmeiras, no São Paulo, no Palmeiras jogou com o nome de Tietê. E aí seguiu a carreira dele, fez uma carreira vitoriosa, o Tietê. Blá, blá, é pior do que Tietê? É. Que isso, para com isso. Ô, Batista, não vamos aos extremos. O Kelvin, não é isso que é o nome do ponta lá do Fluminense? Kelvin. Como é que chama? Que entra todo segundo tempo, arma secreta do Renato Gaúcho. Esse jogador veio pra Ponte antes de correr o mundo aí, né? Ele veio pra Ponte e toda vez, ele é destro, ele jogava do lado esquerdo. Quando a Ponte atacava lá pro gol da Fepasa, ele corria lá do lado da geral. Não podia jogar com o uniforme 1 quando ele ia jogar, tinha que pôr o 2, o short preto, que aparenta menos, né? Porque senão, se fosse cor branco, nossa, melava tudo. Você já sabe o que eu tô falando. Saía manchadão, lá pipocando pra galera lá do lado esquerdo, lá da geralzona. Aí ele foi pro Atlético Mineiro, sucesso. Ele foi pro Palmeiras antes, sucesso. Ele no Fluminense é sucesso. Onde ele foi, ele jogou, não precisou trocar de nome. Ele ficou com o mesmo nome. Agora, veja, você está citando um exemplo da história de um cara que a Ponte pediu para trocar de nome, que era mais artístico, o Danilo, do que o Tietê. Agora, e todos aqueles que não trocaram de nome e na Ponte não jogaram nada, porque na Ponte é mais difícil de jogar do que em qualquer outro lugar. Se o cara for meio de amarelar, ele mancha e suja e mela e borra o calção. E não trocaram de nome. Na Ponte não jogaram. Marcos Rocha. O que a geral xingou esse cara e chegou até a seleção brasileira. Jogador de 10 anos de Palmeiras. Campeão de tudo, inclusive de Libertadores. Atlético Mineiro, jogou uma barbaridade. Na Ponte, ganhava o concurso de mais xingado. Ele não mudou de nome. É que na Ponte é mais difícil de jogar. Então o tal do Danilo, Tietê, não é porque o nome Tietê é que consagrou ele. É que na Ponte é mais difícil de jogar. Tem um monte que jogou na Ponte, depois saiu e continuou com o mesmo nome, e jogou mais longe do Moisés Lucarelli do que na Ponte. Eu dei aqui 3 ou 4 exemplos, mas eu ficaria, se tivesse tempo, até amanhã cedo dando outros exemplos. Ô Batista. Só para completar, o Breno, aqui sobre o Sub-20. Então a Ponte ganhou do Esfera, esse foi o adversário da Ponte, hoje em Itapira, pelo placar de 2-1.
e neste momento os jogadores estão ouvindo a Rádio Bandeirantes dentro do ônibus que está retornando para Campinas. Um abraço para o Kiko Dentista, Kiko Marques, grande Kiko, muito obrigado aí, dá um abraço em todos e um abraço para o Caio. O Caio fez o gol de empate, a Ponte estava perdendo o jogo e o Caio fez o gol de empate e aí depois o Nicolas virou para 2-1. E dá um abraço aí também, o Kiko, no Blá Blá. Pede para ele continuar com o nome de Blá Blá. Não muda não. Blá Blá, se o seu coração mandar, se você tiver convicto e a tua família te apoiar, meu filho, nós estamos brincando aqui porque sexta-feira o programa é mais descontraído. Então Deus que te proteja, que te ilumine. E se você gosta de Blá Blá, continua como Blá Blá, porque Blá Blá rima com de cá. Vamos lá, Breno, a sua informação. Não, eu queria só passar o nome do Blá Blá, Batista, para ver se o Tigrão gosta. Essa informação é importante, hein? Falamos Blá Blá, Blá Blá, mas o cara tem um nome, porra. É Nicolas Araújo. Nossa, mas o nome é bom, hein? Nicolas Araújo. Pô, bom. Nome de jogador do Barcelona, pô. É, mas aí não tem jeito, né? Pegou o apelido, vai ser Blá Blá, né, bebê? Eu até perguntei por que Blá Blá, né, pro pessoal lá da base. Falaram que ele fala muita abobrinha, esse tipo de coisa. Então aí colocaram o Blá Blá. Mas se ele quiser mudar para Nicolas Araújo, dá tempo. Daqui a pouco vocês vão me dar a razão, tá vendo? Vamos lá, bebê, mais uma informação importante, 18h54. Informação importante do Guarani, saiu no bid o Gabriel Silva, tá aqui ó, Gabriel Santos Silva saiu às 18h10, publicação hoje, já está inscrito no bid, ou seja, está à disposição do Marcelo Fernandes, só não sei se ele vai ficar no banco de reservas, porque como eu disse agora há pouco, ele se apresentou hoje, começou a treinar hoje, vai treinar amanhã também, o jogo é domingo. Aí fica a critério do treinador para saber se vai levar ele para o banco ou não. 18h54, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Neymar, isso porque o Santos ontem realizou um amistoso na cidade de Cariacica, no estádio Kleber Andrade, e venceu a Desportiva Ferroviária pelo placar de 3-1. Inclusive, o primeiro gol foi marcado pelo Neymar cobrando o pênalti. Ontem também pela Série B, o Coritiba derrotou o CRB pelo placar de 1-0. Hoje a 16ª rodada prossegue às 7 da noite com Vila Nova e Operário. Amanhã tem Novo Horizontino e América Mineiro, entre outros jogos. Amanhã também retorna o Campeonato Brasileiro Brasileirão depois da parada por conta do Mundial de Clubes. Com destaque para o jogo que ocorre às 4h30 da tarde no Maracanã entre Flamengo e São Paulo. No mesmo horário tem Inter e Vitória. Amanhã também Vasco e Botafogo, Bahia e Atlético Mineiro. No domingo, Corinthians e Red Bull Bragantino, Cruzeiro e Grêmio, Fortaleza e Ceará. E na segunda-feira, Juventude e Sport. Os jogos que envolvem Palmeiras e Fluminense foram adiados. Pelo Mundial de Clubes, a grande decisão é neste domingo, 4 da tarde no horário de Brasília, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, na região de Nova York. Tem PSG e Chelsea. Eu destaco também o Campeonato Brasileiro da Série C. Mais uma rodada importante da Série C, com os times de Campinas em ação. É a 12ª rodada. Amanhã, 5 da tarde, tem São Bernardo e Ponte Preta. No mesmo horário, Itabaiana e Confiança. Amanhã também, Tombense, ABC, Floresta e Ipiranga. No domingo, 4h30, Guarani e Ituano, Botafogo da Paraíba e Londrina. O líder Caxias pega o Anápolis, tem ainda Figueirense e Náutico. E na segunda-feira, Retrô e CSA, Maringá e Brusque. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 18h59, tem mais um tempinho aí para você participar. Hoje tem presentes, um par de ingressos para o Hopi Hari, mais um rádio portátil da Mundial. É um rádio que já vem com a tecnologia para você ouvir a Rádio Bandeirantes. Então é o seguinte, para participar, entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, é no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat está fixado lá no topo da página um link. Clique no link e vai direto para um formulário. Preencha o formulário e é só isso, você já estará concorrendo. Então, dentro de instantes, dá tempo de você ainda participar. Entre lá, preencha o formulário e já eu vou fazer o sorteio. Repito, um par de ingressos para o Parque Aquático Wet n Wild, mais um rádio portátil da Mundial, que já vem com a tecnologia para você ouvir a Rádio Bandeirantes. Participe e boa sorte para você. São 19 horas, vamos aos temas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Pedro está fora do jogo entre Flamengo e São Paulo. O atacante rubro-negro não participou do treinamento coletivo na manhã desta sexta-feira, que foi realizado no Ninho do Urubu. Fez atividades à parte e não aparece entre os relacionados por Felipe Luiz para a partida que marca o retorno do time ao Brasileirão. Treinador e seus auxiliares estão insatisfeitos com a participação do atacante nos treinos. No entendimento da comissão técnica, a performance do jogador nas atividades do dia a dia está abaixo do esperado.
Pauta 2. A FIFA esfria o desejo da Conmebol de ampliar a Copa do Mundo de 2030 para 64 seleções. Proposta sul-americana, que prevê mais jogos no continente, teve a recepção ruim em outras entidades, como o caso da UEFA e a CONCACAF, que já há uma preocupação que o nível técnico da Copa, com tantas equipes na disputa, além da estrutura necessária para recebê-las. A intenção, com 64 seleções, era convencer a FIFA a sediar todo um grupo na América do Sul. Pauta 3. O zagueiro Raul Asensio, do Real Madrid, pediu desculpas após as falhas na Copa do Mundo de Clubes, sendo a mais recente delas na eliminação do PSG pela semifinal da competição. Abre aspas. Termino uma temporada onde realizei o sonho de fazer parte do melhor clube do mundo, mas que terminou da maneira que eu menos queria. Sinto que não estava à altura de um Mundial de Clubes que exigia o máximo, mas agora é a hora de desligar e recarregar baterias. Fecha aspas, disse o Asensio. O zagueiro falhou ao tentar dominar a bola dentro da área e o PSG abriu o placar da semifinal logo no início do jogo. Os franceses golearam o time merengue por 4-0 e se classificaram para a final contra o Chelsea. Final que será realizada neste domingo às 4h30 da tarde nos Estados Unidos. Começo com você, CH. Qual é o tema que você escolheu para o programa de hoje, hein, CH? Eu acho pouco inteligente, apesar de... Eu não estou discordando do Felipe Luiz, não. Mesmo porque o Pedro deve estar com dor, porque ele foi até outro dia, estava operado aí. E voltou para tentar jogar o Mundial, mas o estilo de jogo do Felipe Luiz não permitiu, né? Você precisa de ter um jogador ali na frente, segundo o conceito do treinador do Flamengo, com muita energia para poder marcar a saída de bola, e não é muito a característica do Pedro. Mas, antes da contusão, ele era unanimidade no Brasil, inclusive com sugestão para a seleção brasileira. Então, resta o treinador encontrar, e eu não sei o que está acontecendo, uma maneira do Pedro jogar. Tem que jogar. E ele jogou muito pouco, quase nada no Mundial. Mas isso tem uma relação, acredito, com a condição física. Agora, o que chegou hoje é que ele também não está se empenhando. Aí é complicado. Então, se eu sou o Flamengo, resolve o problema e recupera o jogador. Porque o Pedro, para mim, tem um valor enorme. E seria uma burrice do Flamengo abrir mão do futebol dele. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para colocar hoje, a sua opinião? Vou falar da Conmebol, mas só dando um pitaco nesse negócio do Pedro. Quer me parecer que riscou o cristal entre ele e o Felipe Luiz. Então, daqui a algumas semanas, ou no máximo 1 a 2 meses, por favor, lembrem disso que eu vou falar agora. Eu acho que não tem lugar para os dois no Flamengo. Teve bate-boca lá nos Estados Unidos, o Pedro não concordava com a reserva, e aí parece que trincou o cabeçote, riscou o cristal. Então, só para constar, eu acho que já tem problema grave de relacionamento, e aí começam a criar pelo em ovo. Porque não está se empenhando, o jogador está com o saco cheio, não aguenta mais olhar para a cara do treinador. O treinador lá, apesar de uma vitória aqui, outra ali, né, passou vergonha, né? Passou vergonha, vocês se lembram. No jogo contra o Bayern, meu Deus do céu. Então, e colocou a Arrascaeta de centroavante.
com o Pedro no banco. E toma um chocô quente, igual ele tomou. Então tá falado do Pedro. Quanto a Conmebol, vou mandar um e-mail ainda hoje, antes de destampar a primeira, para a CBF, para que ela mude o nome do aperitivo anual de futebol, início da temporada, que aliás não é nem a CBF, é a Federação Paulista de Futebol. Vou mandar lá para o presidente da Federação Paulista de Futebol. Presidente, muda o nome de Copa São Paulo de Futebol Sub-20 para a Copa Conmebol de Futebol Sub-20. Vá gostar de aumentar o número de time assim no inferno, pô. Com 32, com 48, é dose para mamute. O cara já quer 64. Pô, quem que vai disputar? Não precisa mais eliminatória. Vai ter mais time querendo ficar de fora do que participar. Vai ter mais vaga do que inscrito. É igual o vestibular de algumas carreiras aí. O cara às vezes consegue não entrar, mas tinha mais vaga do que candidato. É que ele zerou em alguma matéria ou na redação. Então, vá gostar de avacalhar assim, o dona Conmebol, lá na casa do cacete, pô. Que 64 time o quê? Tá parecendo a Copa do Brasil e a Copa São Paulo. Copa São Paulo tem 132. Bota nome de Copa Conmebol de Futebol Júnior aí, presidente. Se já homenageia a Conmebol e quem sabe ela tira essas besteiras da cabeça. E você, Breno Beretta, qual é o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Eu quero falar do Pedro, Batista, porque o Pedro não é só um atacante, um simples atacante do Flamengo, é uma das esperanças da seleção brasileira. A seleção hoje não tem centroavante titular. É claro que depois que ele voltou da contusão, não voltou bem, mas ele ainda não teve espaço, não teve ritmo de jogo. Pelo que eu sei, essa decisão é 100% do Felipe Luiz, não tem nada a ver com diretoria ou com qualquer outra pessoa. Agora, o porquê ele só vai responder amanhã na entrevista coletiva depois do jogo contra o São Paulo. Tá chamando a responsabilidade para ele. Mais de 51 mil ingressos vendidos já de forma antecipada no Maracanã, e pelo que eu sei também, o único problema é problema técnico do Pedro. Não tem nenhum problema físico, por exemplo. É problema técnico e é decisão exclusiva do Felipe Luiz. É isso aí, o Felipe Luiz não gosta de jogador no estilo do Pedro. Ele gosta de atacantes que se movimentam e que marcam. E o Pedro é um centroavante à moda antiga. Esse tipo de centroavante que está em extinção no futebol. 19h10, depois do intervalo, sorteio de um rádio portátil da Mundial, que já vem com a faixa estendida para você ouvir a Rádio Bandeirantes, e também um par de ingressos. Logo depois do intervalo, vamos fazer o sorteio. Voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102.
revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 19h13, vamos ao sorteio. Um par de ingressos para o Hopi Hari, mais um rádio portátil da Mundial. Aí, Leandro, Ricardo e Chico Lavagnoli ou Lavagnoli, não sei qual é a pronúncia correta. Parece aí um sobrenome talvez japonês e outro sobrenome italiano. Uma mistura realmente interessante, hein? Mas o nome é Leandro Ricardo. Primeiro sobrenome Chico e o segundo Lavagnoli. Parabéns. 19, o código de área e o número 99396 e os 4 números finais, que, claro, nunca eu divulgo. Parabéns ao Leandro e muito obrigado para todos que estiveram aqui participando. O Leandro tem que retirar os presentes até o dia 16. Hoje é dia 11. Até o dia 16, os presentes estarão na recepção da Band, aqui na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, na saída para Valinhos, aqui no Jardim São Gabriel, onde tem um monte de antena, e é aqui a sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Então, compareça, venha retirar, tem que ser o próprio ganhador e traga um documento que contenha o seu CPF para provar que você realmente é o ganhador. Valeu? E aí, na segunda-feira, tem mais presentes, terça, durante a semana. E sempre que tem jogo em Campinas, tem também o sorteio de ingressos. Como é o caso de ontem, sorteamos 5 pares de ingressos para Guarani e Ituano, domingo, 4h30 da tarde, no Estádio Brinco de Ouro, no setor de vitalícias. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde a todos da Band e amigos do futebol. Ô Batista, sou pontepretano, meu nome é Valmir, sou daqui de Hortolândia. A Ponte não está apresentando futebol bonito, né? O futebol bonito ficou para trás, né? Ficou lá em 82, né? Você lembrou esses dias, aquela seleção de 82, ficou lá, aquele futebol bonito, e não ganhou nada. Então, a Série C, a Czona, eu acho que não se joga, se ganha, né? Então, tá indo pelo caminho certo a nossa macaquinha. Um abraço a todos. Abraço, muito obrigado. Tá aí uma adaptação de que clássico não se joga, se ganha. Não sei de quem é a frase, mas acabou ganhando aí domínio popular.
E agora o ouvinte adaptou para Cezona. Cezona não se joga, se ganha. Ouvinte Flávio Holland mandou uma foto. Batista, segue aí a foto tirada hoje de Santa Mônica, Califórnia, Estados Unidos. Flávio Holland e meu neto Miguel Holland. Bugrinos, na Rota 66. Que legal, olha que experiência fantástica. Parabéns por ter condição de dar essa experiência aí para o seu neto, viu, Flávio? Flávio Holland e o neto dele, Miguel Holland, lá na Rota 66 ou Ross 66. Ross 66. Rota 66 na Califórnia, Santa Mônica. Abraço aí, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Olá, boa tarde. Devia fazer o regulamento da Série C como a Série A e a Série B, né? Poxa, o time fica lá em cima, depois pode ser eliminado. Viram o que aconteceu com o Botafogo no ano passado? E também a Ponte Preta está bem na tabela, tudo, né? O que importa, mas, olha, tem que melhorar esse futebol se quiser subir, né? Porque, a exemplo de um jogo aí, não me lembro, eu não me lembro ela marcou mais de 2 gols em cada jogo. Então, quer dizer que está muito perigoso, hein? Aí, essa Série C, eu vou dizer um negócio para você, hein? É um caso sério, viu? Por isso, Ponte Preta, sinal alerta aí, para os 2 times, Ponte Preta e Guarani. Obrigado, Valdemar Cachelli, de Santo Antônio de Posse. Abraço, Cachelli. Eu só não mando um fax para a CBF pedindo essa alteração, porque o ano que vem Guarani, Ponte e Guarani não estarão mais na Série C. Os 2 vão subir. Senão, teria com prazer a atitude de mandar um fax para a CBF pedindo alteração. Mais um ouvinte no ar. Fala, Batistão, boa tarde. Eu não sei se vocês já comentaram, estou trabalhando no momento, acabei não ouvindo, liguei a rádio agora de pouco. Mas o que eu gostaria de saber é o seguinte: Gabriel Silva já está no brinco, já está treinando, o nome dele já está no bid, vai ser relacionado para o jogo de domingo, vocês têm essa informação? Um abraço aí ao Mauro do Nova Europa. O Mauro, Breno Beretta já trouxe a informação, aliás, repita, a informação saiu no bid o nome do Gabriel Silva, bebê. Exatamente, saiu no bid um pouquinho depois das 6 da tarde, só que ele chegou hoje no Brinco de Ouro, só se apresentou hoje, nem foi apresentado oficialmente para a imprensa, ou seja, treinou hoje, vai treinar amanhã, quem sabe fica à disposição no banco, mas eu ainda não acredito. E o Emerson, que é primo do Kleber que comanda a KS Tubos, que patrocina o intervalo. Amanhã patrocina o intervalo inteligente na tela da Band. Já que o Tigrão citou o mestre de cá, no próximo domingo, dia 13, é aniversário dele. Vai completar 78 anos. Parabéns ao grande mestre de cá. Mestre de cá! Aê! Sensacional, hein? Grande lembrança. Muito obrigado, hein, Emerson? Abraço para você. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista, CH, Tigrão, Adilson do Botafogo. Ô, Batista, nesse jogo contra o Ituano, o Guarani tem que entrar com um atacante mais incisivo, né? Que seja o Mirandinha ou esse novo atacante aí que o Guarani trouxe lá do Vila Nova. Não dá para entrar com o Isaac. O Isaac não tem intensidade, não tem velocidade, ele não tem nada.
não tem marcação, não faz marcação, ele não faz nada em campo, entendeu? E se o Guarani, se o Marcelo Fernandes entrar com ele, já vai perder meio tempo do jogo. Tem que ser um atacante mais incisivo e tem que partir para cima, mesmo com... partir para cima agudo contra o Ituano. Esse é o meu pensamento. Um abraço, Adilson do Botafogo. Abraço, Adilson, mais um. Boa noite, Batista. Eu sou o Gesto, torcedor da Ponte Preta. Batista, por que a Ponte tem que jogar no 4-4-2, Batista? Esquece esse negócio de 3 zagueiros, é no 4-4-2. Pô, por que ele não coloca o 25 para jogar, homem? Esse homem entrou uma vez lá, um jogo que eu não lembro, 10, 15, 20 minutos, deixou uma boa impressão, que é um ótimo jogador, o cara luta pela bola. O Elvio apareceu bem pra caramba quando aquele cara entrou. E por que ele não põe esse cara para jogar, homem? O que ele tem contra ele? O que ele tem contra o Rodrigo Souza, que veio lá do São Bernardo, um bom jogador, que eu vi aquele cara, um cara bom, o cara joga bem no meio de campo. Por que ele não dá uma oportunidade para esse cara? Ele não coloca o cara de jeito nenhum. O Rodrigo Souza vai sair, vai continuar na Ponte? Dá um alô aí, vê se os amigos aí sabem responder. Porque, pô, um ótimo jogador e o cara não dá oportunidade. Gostaria de ver esse 25 jogar no lugar do Gé. Mas o cara não coloca, o cara quando ele tira o Gé, ele coloca um volante, mas não coloca outro atacante de jeito nenhum. Coloca o cara pra jogar, meu. Abraço, muito obrigado. Mais um. Ó, Batista, boa noite. Quase boa noite já, né? Boa noite. Ô, Batista, o Beretta, o Bebê falou aí de encaixe, né? De marcação, dupla que se encaixa e tudo mais. Rapaz, eu acho que não há exemplo maior do que você e Tigrão, né? Essa dupla aí que se encaixou a primeira vez, se não me engano, há 40 anos atrás, lá na década de 80, e vem se encaixando ao longo do tempo, já passando por várias emissoras. Me lembro da época de TVB e Central, vocês se encaixaram lá. Depois veio pra Band, se encaixaram de novo. Estão se encaixando ao longo desses anos todos aí, desafio novo, transmissão pela TV. Vocês foram, se encaixaram novamente. Então, em termos de encaixe, vocês são o melhor exemplo aí, viu, Batista? Abraço. Verdade, ô Renato. Renato Alves. Sempre com ótimas tiradas, eu encaixo mesmo no Tigrão. Não, eu que encaixo no C. Aliás, Batista, recebi um vídeo hoje do novo Cristiano Ronaldo que tá surgindo lá na Ilha da Madeira. É mesmo? Fenomenal. Como chama? Tem 13? Botelho Pinto, Batista. Pode ser, né? Vamos, como diria o guru lá da Serra do Japi. Vamos aguardar. E agora na lata. Responde na lata. Vamos lá, CH. Santos e São Paulo fecharam um acordo para a troca de estádios entre clubes. Cada um dos rivais do clássico Sansão poderá mandar 3 jogos nessa edição do Brasileirão na casa do adversário. E aí, você acha uma boa iniciativa essa aproximação entre clubes rivais? Eu acho sim, eu acho inteligente. A disputa tem que ficar dentro do campo. O Santos, toda vez que manda jogos na capital, tem um público gigantesco. Eu não sei efetivamente qual a estratégia do São Paulo, por exemplo. Mas eu acho legal, sim, a proximidade dos grandes clubes, apesar da rivalidade. E você, Tigrão, por falar em encaixar, olha aí, Santos e São Paulo, um encaixando no outro, hein, Tigrão? Eu acho que é bom pro Santos. Porque o Santos tem mais público em São Paulo do que em Santos. E em Santos a capacidade máxima é 16 mil torcedores na Vila. O São Paulo, em qualquer jogo, coloca mais do que 16 no Morumbi. Então não sei qual é a estratégia também. Acho para o Santos um baita negócio. E para o São Paulo, eu acho que ele está fazendo um acordo com o Santos assim, ó. O Santos está entrando com o pé e o São Paulo com o traseiro. Não vejo vantagem para o São Paulo, não. Mas vamos aguardar. E você, Breno Beretta?
Para o Santos eu também acho maravilhoso, até porque tem colocado até mais torcida do que o Corinthians no estádio do Corinthians. Agora, com relação ao São Paulo, a única explicação seria priorizar o torcedor da Baixada Santista, né? Até porque nos jogos contra o Santos, torcida única, ou seja, para priorizar quem não pode sair de lá, é a única explicação. Isso aí deve ser devido a shows, né? Quando tem show, aí tem que pagar aluguel para jogar em outro lugar. Então faz um acordo e não tem que pagar nada. Memphis Depay está incomodado com as crises financeiras e políticas que o Corinthians atravessa. As queixas foram expostas em reunião na última quinta-feira, um dia depois do atacante holandês faltar ao treino da equipe corintiana. Em conversa com o presidente interino Osmar Stabile e o diretor executivo de futebol Fabinho Soldado, Memphis pediu uma comunicação mais clara e eficiente sobre a situação do clube. E aí, Tigrão, você concorda com esse tipo de postura do jogador cobrar a diretoria para saber a real situação do clube? Concordo. Até porque o dele está atrasado, como o dos outros também. E ele tem um nome a zelar. O Corinthians é um escândalo por dia? E aí o que o Memphis Depay vai dizer para os seus compatriotas lá na Holanda e na Europa toda, onde ele tem um baita de um nome, no mundo todo do futebol? Ô Memphis, você foi jogar num lugar, hein? Que dedo podre, hein? Por isso que ele quer saber se o negócio vai tomar jeito ou não. Do contrário, ele bota no pau e puxa o carro. Tá certo ele. E você, CH? Batista, eu acho que ele tá certo também, viu? O Corinthians deve para todo mundo e no caso dos jogadores, não assinou o contrato, tem que pagar. Então o Corinthians tá errado e o jogador para mim tá certo. E você, Bebê? Por mais que seja um contrato mal feito, o Corinthians está errado e o Memphis está certo. Tem que pagar, mas eu acho que isso daí vai acabar na justiça. Eu sigo com você, Breno. Quem será o grande campeão da primeira Copa do Mundo de clubes? Chelsea ou PSG? Para mim, PSG na cabeça. Vai passar fácil do Chelsea. E você, CH, quem será o campeão? Paris Saint-Germain. E você, Tigrão, qual é o seu palpite? Paris. Eu também vou de Paris Saint-Germain. O futebol não tem lógica nenhuma, mas por aquilo que jogaram PSG e Chelsea, o PSG indiscutivelmente é o grande favorito para conquistar o título. Nunca dou o palpite, mas como se trata, né, de uma competição internacional, primeira competição de clubes, Copa do Mundo de clubes, aí vai o meu palpite também, PSG será o campeão. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã. Você estará comigo na tela da Band, transmissão do jogo São Bernardo e Ponte Preta, na TV aberta de graça para o telespectador. Um abraço e até amanhã, CH. Até amanhã, boa noite a todos. Valeu, Breno, um abraço para você e até amanhã, você que estará lá em São Bernardo do Campo, na transmissão pela Rádio Bandeirantes. Um abraço e ótimo trabalho, bebê. Valeu, Batista, um abraço, ótimo trabalho para você também. Abraço para você, Tigrão, e até amanhã, você que vai comentar o jogo pela Rádio Bandeirantes, com a narração de Roger Williams. Um abraço. Um abraço, Batista, um abraço aos amigos da Bandeirantes e até amanhã, se Deus quiser. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, muitas mensagens, algumas conseguimos colocar no ar, mas agradeço de coração. Na sequência, vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora... Esporte em Debate.